Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Graças a Deus eu estou bem. Quero lhe convidar para participar dessa conversa em que a intenção é falar sobre a função paterna, fazer uma singela homenagem ao Dia dos Pais, tá ok? Para quem não me conhece, o meu nome é Ronice, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta de família e casal e hoje estou aqui para homenagear o Dia dos Pais, tá ok? Eu sei que no Dia das Mães eu também fiz uma homenagem ao Dia das Mães. Quem quiser acessar esse vídeo está ali no meu canal, tá ok? E também, né, como eu trabalho com famílias, pessoal, então é super, né, importante, assim como a gente fala da função materna, a função paterna, ela segue sendo muito importante, tá ok? Eu sei que hoje nós estamos vivendo em meio a um novo formato de família, a novas composições, a novas configurações de família, mas há sempre aquela pessoa que acaba representando a figura paterna, tá? Representando a função paterna. Então, mesmo em famílias onde há um recasamento, onde há um padrasto, entendeu? Em que os laços não são laços sanguíneos, mas sim laços afetivos, então essa pessoa também pode exercer a função do pai. Tá ok? E aqui falando de uma relação em que há um padrasto que respeite, em que há um padrasto, né, que faça uma parceria com a mulher e que essa mulher confia. Se a mulher confia, né, e a criança sinaliza como sendo uma relação saudável, ok, não há problema nenhum em você dividir esta função com o seu atual companheiro, que nos dias de hoje isto é super comum. Tá ok, pessoal? E tem alguns casos em que eu atendo que as mulheres, às vezes, elas ficam em dúvida, entendeu? Em que, né, vamos falar de uma situação saudável, tá? Eu sei que há várias situações, há vários contextos, mas nós também precisamos falar daquilo que é positivo, daquilo que é saudável, porque senão a gente perde a esperança, tá ok, pessoal? Então, assim, naquelas situações em que há um novo recasamento, eu vejo que no dia a dia, eu vejo que na minha experiência clínica, muitas vezes o padrasto ele quer ajudar mais, ele quer colaborar mais, mas às vezes a mulher não fica muito à vontade. Entendeu? Às vezes a mulher ela fica um pouco na dúvida. Ai, mas ele não é o pai, né? Porque ele não tem o sangue. Mas se você confia nele, né? Se alguém que está respeitando você, que está respeitando seus filhos, por que não deixar essa pessoa lhe ajudar na execução da parentalidade? Né? Você tá ali fazendo a sua função materna, mas a mãe precisa de auxílio, a mãe precisa de suporte e o pai ele entra como este suporte, ele entra como este auxílio, tá ok, pessoal? Então nessas situações, se você confia no seu parceiro, né, eu considero assim importante fazer esta parceria, mesmo que o laço não seja sanguíneo, mas pode ser um laço afetivo, né, constituído à base, né, de uma relação saudável, tá ok, pessoal, né? E também há aquelas situações, né, em que, tipo, nas famílias monoparentais, né, em que a criança, ela cresce no ambiente em que há apenas a mãe, né, que também tem casos em que somente o pai cria, né? Mas é muito comum, a maioria dos casos é somente a mãe, né? E como é uma família monoparental, quem acaba exercendo essa figura paterna, fazendo a função paterna, em algumas situações pode ser um avô, um tio, um amigo, uma pessoa próxima, entendeu? Né? Que respeite, que ajuda, que a criança confia, né? Principalmente onde não haja abuso, né? Onde não haja relações de violência e sim alguém lhe ajudando, esta pessoa também pode estar exercendo a função paterna e não há nenhum problema nisso, pessoal. Tá ok? Né? Então, por isso que é um assunto que está se tornando complexo, né? Em função da nossa realidade, até porque em algumas escolas, né? Não são todas as escolas que comemoram o Dia dos Pais.
Algumas escolas hoje estão aderindo a comemorar o Dia da Família, né, em consequência desses novos formatos, tá? Mas aquelas escolas que optam, né, em seguir homenageando tanto o Dia das Mães quanto o Dia dos Pais, isso também é importante. Não há nenhum problema, tá ok? E eu, como trabalho com famílias, né, e acompanho as famílias, e eu sei que nós temos um pouquinho de cada família, um pouquinho de cada exemplo, então é coerente a gente também poder homenagear e reverenciar aquelas famílias em que há alguém exercendo esta função, tá? Até mesmo nas famílias homoafetivas, né? Onde a presença, né? Vamos dar um exemplo, né? Na família composta ou por 2 mulheres ou por 2 homens, entendeu? Né? Um deles vai exercer a função paterna, entendeu? Né? Então, um das composições, né? Vai exercer a função do pai. Tá ok? E não tem nenhum problema nisso, pessoal. Por quê? Porque a criança precisa, o adolescente precisa, tá ok? Dessa figura, tá? E às vezes é muito comum também, em função da profissão do pai, né? De repente você hoje, né? O seu pai, em consequência da profissão que ele exerce, vamos pensar num pai que seja um motorista, né, que passa alguns dias, algum tempo fora de casa, fora do lar, mas graças a Deus hoje nós temos aí as mídias, né, nessa hora, né, uma videochamada, uma mensagem, né, você perguntar para o seu filho como é que foi o dia dele, como é que ele está, você segue exercendo a sua função paterna, mesmo de longe, né, se esta é a sua realidade, se a sua profissão lhe exige isso, você continua sendo um bom pai mesmo à distância, tá ok? Por quê? Porque os pais também ficam culpados, né? Os pais, assim como a mãe, também se sentem culpados, né? Em função, né, de uma ausência ou em função de uma separação que gostariam de estar mais presente, mas não podem, entendeu? Então, nessas situações, é interessante assim você focar na qualidade do tempo, não na quantidade. Tá ok? Porque a qualidade, ela também segue sendo muito importante, tá? E aqui eu quero também aproveitar para homenagear, né, o meu marido, né, como sendo um pai para minha filha, um pai para minha enteada, né, alguém que divide essa função da parentalidade, né, ser pai, ser mãe, né, não é uma tarefa simples, principalmente nos dias de hoje. Mas eu quero aproveitar, né, para fazer essa homenagem, para parabenizar, né, o meu marido, assim, que ele se esforça bastante, né, que é alguém, assim, que eu acredito que vai deixar muitas memórias afetivas para minha filha, né, porque é algo, assim, que os pais também precisam se dar conta, né, o que você vai deixar para o seu filho, né, eu sei que tem toda uma questão material que eu nem vou tocar nesse assunto, tá ok? Mas aqui o foco é falar do legado emocional, tá ok, pessoal? Né? E esse legado emocional você pode deixar, né, os momentos em que vocês conseguiram de repente jogar Uno juntos, em que de repente vocês conseguiram assistir algum filme juntos, ou de repente vocês saíram para pedalar juntos, tá ok, pessoal? Tá? Então, assim, tem vários momentos, assim, que vocês também podem deixar como um legado afetivo para os filhos de vocês. Tá ok, pessoal? Tá ok? Tá bom? Né? Então, parabéns, né, para todos os pais, tá ok? Principalmente para o meu marido, que eu admiro ele, né, como pai, né, ele, né, sempre dentro do possível tá ali junto, né, fazendo essa parceria, né, enfrentando esse desafio nos dias de hoje. Então, quero, assim, parabenizar tanto o meu marido como a todos os pais e também compartilhar que, graças a Deus, eu tive a oportunidade, né, de ter tido a convivência com meu pai biológico. Eu tive a oportunidade de ser criada pelo meu pai biológico. Eu sei que hoje, nos dias atuais, isso não é algo assim muito comum, né? E o meu pai, né, foi uma pessoa que ele errou, ele acertou,
né? O meu pai, ele tinha um estilo parental, um estilo de nos criar, assim, meio autoritário, entendeu? Mas era uma maneira, eu acredito hoje, né? E hoje eu consigo entender, graças a Deus, né? Que era o jeito que ele tinha para nos proteger, era o jeito dele, né? De nos querer bem, entendeu, né? O meu pai, ao contrário da minha mãe, a minha mãe foi uma professora, né, que tinha toda uma desenvoltura, que gostava de escrever, que gostava de falar, que gostava de ler. E o meu pai, pessoal, mal ele conseguia escrever o nome dele, tá ok? Mas ele tinha outras qualidades, ele tinha outros atributos, tá? E eu agradeço a Deus por ter conhecido ele, né, por ter sido criada por ele e o quanto ele foi importante na minha formação, né, como pessoa, como profissional, como uma cidadã. Eu trago muitas coisas do meu pai, entendeu? Que lá na adolescência eu criticava ele, muitas coisas eu não concordava com ele. E hoje, graças a Deus, eu agradeço por tudo que ele pôde nos prover, por todos os nãos que ele deu para nós, para mim, para os meus irmãos, entendeu? O quanto isso para nós foi importante, né? E se Deus quiser, mês que vem vai fazer 1 ano de falecimento. Então eu tive a oportunidade assim de ainda conviver com ele. Ele morou comigo 2 anos, né? Ele teve um AVC, ele ficou sequelado de AVC, mas graças a Deus ele, né, seguiu tendo a sua independência, né? Seguiu aqui convivendo. A minha filha teve a oportunidade de poder conhecer um pouquinho do avô materno dela. Então assim, ó, né, mesmo com todo um avanço tecnológico, mesmo com toda essa evolução da máquina que hoje nós presenciamos, mas a função do pai, assim como a função da mãe, segue sendo importante, tá ok, pessoal? Tá? Então aqui eu quero falar para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com seus pais ou que estão sendo criadas por outras pessoas que fazem esta função, pessoal, não há nenhum problema, tá ok? Né? Então a gente poder reconhecer a importância que não é uma função simples, não é um papel simples, mas segue sendo importante. Tá ok? Então eu tô aqui para parabenizar a todos os pais que eu conheço, aos pais que eu atendo, ao meu pai querido que hoje não está mais aqui e ao meu marido, né, que eu considero um paizão, que a minha filha ainda tem um carinho, né? Ela ainda chama ele de uma maneira carinhosa, né? Que ela não chama ele de pai, ela chama ele de papas, tá ok? Então, parabéns pelo dia de vocês. Tá ok? E muito obrigada, tá? Então, quem gostou, quem considera também falar e homenagear este dia, dê o seu like, tá? Eu só peço o seu like e agradeço a sua participação aqui no meu canal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.